Olá, amigos da Casa Espírita Chico Xavier, de Ouro Fino. É um prazer estar aqui com você. Está muito frio, para variar. Deu um esquentado e voltou a fazer frio. É com muita alegria que a gente atende esse pedido. Espero que quem me acompanha sempre sabe que esses últimos dias eu não consegui terminar nenhuma live por causa da internet aqui, porque eu estou na zona rural e a internet Então, antes de tudo, eu peço vocês compreensão e que a gente possa ficar vibrado nesse instante. A escolha do tema sobre o suicídio e depressão, nunca existiu um tema tão importantíssimo para nós, que é sobre o nosso cuidado com nós mesmos, sobre esse assunto que ganha destaque no mês de setembro. Setembro Amarelo fala sobre o suicídio em várias mídias, né? E a gente precisa discutir o que seria realmente bom para a gente ter aí uma qualidade de vida, para a gente ter uma mente, né, mais sã, uma, algo mais voltado para o Evangelho de Cristo. Né? Nós que vivenciamos uma época difícil, né? A gente tem visto muitas coisas acontecendo e muitas vezes a gente fica assim, desacreditado do que tem acontecido na nossa sociedade. E isso tem contribuído muito para que todos os processos tenham se aumentado. Infelizmente, a gente pode dizer que o nível de suicidas do último ano, do dado do último ano para esse ano, aumentou, infelizmente. A gente vai falar sobre isso e outras coisas, mas vamos primeiro fazer a nossa oração, nossa prece inicial, para a gente começar uma live já pedindo a Deus que nos abençoe e nos ilumine os pensamentos. Lembrando que eu não estou aqui para ensinar nada para ninguém, eu sou tão simplesmente. Ainda brincava com um amigo esses dias, um zero à esquerda. Eu não consigo ser instrumento de ensinamentos ainda, mas eu estou aqui para a gente falar um pouco e discutirmos um pouco na base de Kardec. Então vamos elevar nossos pensamentos e todos nós que estamos sofrendo nesse instante, nós possamos pedir a Jesus que nos dê algum acalento, que através das suas palavras, através da sua luz e verdade, possa nos confortar os corações angustiados, deprimidos, envolvidos muitas das vezes em situações em que imaginam apenas o desânimo. Deus, esteja conosco, mas não deixa de nos lembrar através de sinais na vida para estarmos contigo. Deus abençoe cada um presente e vamos lá então, tá bom? Eu vou só ajustar aqui a transmissão para a gente poder estar compartilhando com as outras pessoas. Lembrando que a gente está aqui no Instituto hoje, como eu disse, está muito frio aqui e a gente pretende, né, fazer aí uns 45 minutos a uma hora de palestra, de conversa, na verdade, que eu não sou palestrante. Enfim, consegui atualizar aqui o compartilhamento dessa palestra com outras pessoas. E vamos lá? Bom, a gente vai falar sobre depressão e suicídio, um tema extremamente importantíssimo para nós, principalmente nós que somos espíritas ou que temos uma simpatia pelo espiritismo. Lá no livro O que é o Espiritismo, que é o livro que todos nós deveríamos ler como principiantes espíritas, no capítulo 1 do livro, da parte do livro Pequena Conferência Espírita, Kardec fala sobre loucura, obsessão, suicídio. Em determinado ponto, ele fala da superexcitação cerebral. Né? Da superexcitação cerebral, o que seria a superexcitação cerebral? Seria os pensamentos desgovernados. Muitas das vezes, o suicídio, assim como a depressão, eles surgem de princípios que podemos definir causas. Mesmo que a causa não esteja estabelecida nessa existência, que é aquele sentimento trago de outra vida, que é um sentimento assim de inutilidade, de angústia, de estarmos reencarnados
numa família diferente, em condições diferentes, tudo isso o espírito pode sentir. Mas ainda assim é uma causa inicial. Quando a gente vai lá para pegar essas causas iniciais, a gente pode ver que todas as angústias nossa, ela tem um processo inicial e os processos de agravamento. Esses processos, eles são diferentes entre si de pessoa para pessoa. Quer entender melhor? Por exemplo, eu tenho uma perda nos 30 anos de idade, por exemplo. E aí eu começo a ficar deprimido a partir dessa perda. E os meus pensamentos começam a ficar superexcitados, vamos dizer assim. Eu começo a ter pensamentos desgovernados frequentemente, causados pela saudade, causados pela sensação de poder ter feito algo, causados por uma sensação de remorso. Cada criatura tem diferentes tipos, como eu disse, de pensamentos de acordo com a vida que ela vivia diante daquele fato. Por exemplo, é muito comum as pessoas que se endividam, por exemplo, financeiramente, criarem um processo de depressão porque se sentem fracassados, que não foi legal, e ainda sentem algo pior ainda, porque aí vem a questão da dívida, vem a sensação do fracasso pessoal. A pessoa começa a cair, então, em pensamentos repetitivos que vão acontecendo na sua cabeça de, se fosse diferente, se fosse assim. Alguém que perde alguém, por exemplo, de acidente, fala assim, não, mas se eu não tivesse deixado sair, do meu filho sair daquele dia, meu filho foi assassinado por uma pessoa, e se eu tivesse, aquele dia, eu tivesse chamado para sair, ou seja, e são vários pensamentos, porque a gente pensa assim, por que fulano fez isso? Por que aconteceu assim? Por que não encontrou as situações se cruzaram a ponto de evitar? Enfim, fica uma superexcitação cerebral que comumente é presente nos processos de ansiedade. Mas tudo tem um início ali. Tem um início onde a gente começa a dar partido para isso. Daqui a pouco eu vou chegar na questão espiritual, mas começa com a gente, certo? Ainda que seja sugestão espiritual, a sugestão é secundária. Primeiro ocorre na minha cabeça. Eu desanimo ou entro numa superexcitação de pensamentos, mas eu que dou o primeiro passo. Então vamos entender que não são os espíritos que nos dão o primeiro passo, não. Ou seja, eu começo a desanimar e aí vem o espírito e me dá motivos para o desânimo crescer ou continuar. E aí a gente tem lá nessa parte do livro do que é o Espiritismo, capítulo 1, Pequena Conferência Espírita, Loucura, Obsessão, Suicídio, um dos parágrafos, Kardec fala o seguinte: entre as causas mais numerosas da superexcitação cerebral é preciso incluir as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídio. Decepção. Sabe por quê? Quando a gente tem decepção amorosa, decepção com a vida, a gente queria que a vida fosse de uma forma que não está sendo, como ele mesmo disse aqui, os infortúnios, as afeições contrariadas. E aí começa um processo de pensamentos que não sai da nossa cabeça. A gente pensa assim, nossa, será que eu devia ter feito aquilo? Será que eu não devia ter feito? E se eu fizesse assim? E se eu não fizesse aquilo? E se eu tivesse decidido isso há 10 anos atrás? E se eu não tivesse decidido? E se eu não tivesse conhecido? Ou seja, todo o processo que nós atravessamos, que causa dor, gera pensamentos desnorteados. Ele começa a ficar desnorteado, principalmente depois que passa a ganhar patrocínio espiritual, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, sobre a influência dos espíritos nesse processo. E aí então eu começo, muitas vezes, a depressão. Não é culpa nossa ter depressão. É o próprio encaixe das dificuldades na vida e como a gente reage. Por isso que, às vezes, as pessoas elas jogam os deprimidos muito para o lado, porque para elas é muito fácil. É muito fácil chegar numa pessoa e falar assim, olha, você não vai ficar chorando por causa desse cachorro seu que morreu, não, porque, pelo amor de Deus, o cachorro é por causa de um cachorro, tem tantos outros. É igualzinho as mães, né, os pais, que falam assim, mas um filho seu desencarnou, mas você tem quantos outros filhos?
Não é bem por aí. Não é esse o processo. Não é fácil assim. Ah, é a mesma coisa de dizer assim: olha, essa sua dor aqui é fácil para mim. Mas para mim pode ser muito fácil. Mas para as outras pessoas não é. Tem quem domina a matemática e tem quem detesta a matemática. Eu amo matemática, por exemplo. Tem quem adora resolver problemas de física, equações difíceis. E tem quem prefere outras áreas. Tem quem não gosta de cachoeira, por exemplo. Tem quem não gosta de pão de queijo, por exemplo. Nosso grupo tem uma pessoa que não gosta de pão de queijo. Olha para ver que incabível é isso. Não gostar de pão de queijo. Ou seja, existem variados tipos de mentalidade. Existem variados tipos de mentalidade. Então, da mesma forma, existem variados tipos de dores vista por pessoas diferentes, de diferentes formas, sendo que para algumas dessas pessoas as coisas podem ser completamente fáceis no primeiro olhar, enquanto que para outras é um fardo imenso. Então, o deprimido, para começar, ele não é compreendido pela sociedade, nem pelos familiares, nem pelos amigos. Porque se o problema começa a partir de algum ponto inicial ali, como sempre começa, quando ele está ali pensando, ele pensa em todas as formas, isso começa a deprimir, porque gera preocupação, ansiedade. E aí entra a parte espiritual. Aqueles que não nos querem ver bem, ou aqueles que, atraídos pelo nosso pessimismo, começam a investir no nosso fracasso, principalmente no caso de inimigos desencarnados. Sim, existem inimigos desencarnados, não só os encarnados. Ou seja, estamos rodeados de contrariedade às nossas escolhas de vida, à nossa maneira de viver. Tem quem não goste da gente, por mais que a gente possa ser a melhor pessoa para essa pessoa. Mas não intentemos sermos o que Jesus não conseguiu, que é amado por todos. Nem Jesus conseguiu, né? Então, a gente vai ter sempre alguém para patrocinar o nosso fracasso, principalmente no plano espiritual. E aí a gente vai lá na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta para os espíritos o seguinte: olha, os espíritos influenciam o nosso pensamento, as nossas atitudes? E os espíritos respondem: sob este aspecto, a influência deles é maior do que imaginais. Com muita frequência, são eles que vos dirigem. Mas vamos na prática, para dirigir um carro, você precisa entrar dentro do carro, não precisa? Não tem como eu dirigir aqui com a cabeça aqui e meu carro está funcionando ali. Impossível. Eu dirigi um carro pela minha mentalidade. Então, peraí que eu vou lá ligar o carro. Daqui a pouco eu tenho que ir no posto de gasolina, por exemplo, para atender os moradores de rua que estão lá hoje. Aí, eu não quero ir lá hoje, então fisicamente eu vou dirigir meu carro pelo. Não tem como. É impossível. Eu preciso entrar dentro do carro. Ou seja, o espírito precisa de licença, que a gente dá, movidos pelos sentimentos negativos que alimentamos, por estarmos atravessando uma situação difícil e não conseguimos desenvolver a fé acima de tudo. E aí entra o patrocínio dos espíritos encarnados a desfavor nosso. Aí a gente tenta lutar contra um pensamento, mas eles vêm com outro. Nossa, mas fulano não gosta de mim. Aí você pensa, não, você trabalha aqui, trabalha. Aí ele vem e fala assim, mas o outro fulano também não gosta. Nossa, mas eu perdi um ente querido e tô morrendo de saudade, dor. Aí eu vou lá, assisto uma palestra. Aquilo me dá um conforto, eu fico totalmente firme. Aí de repente, o espírito obsessor pode vir e dizer assim, já que ele já está dirigindo a gente de certa forma. Ah, mas você nunca mais vai vê-lo.
Ah, mas você não tem certeza da imortalidade? E aí começa tudo de novo. É um processo de luta. Mas aí a criatura começa então a sentir mal e isso vai desencadeando crises. Muitas das vezes essas crises, ansiedade, depressão, muitas vezes é um contato nos momentos de crise, é os momentos que mais estamos próximos desses espíritos infelizes. Ninguém promove o mal a favor do bem, nem encarnado nem desencarnado. Não existe ninguém que possa falar assim, ah, mas sei lá, ó, isso é a favor do bem. Não é a favor do bem, mas a gente pode usar aquilo para o bem. Estava vendo esses dias um documentário sobre Marilyn Monroe, né, a grande estrela, talvez a maior das estrelas de Hollywood. Inclusive lá no livro de Irmão X, ainda quando assinava Humberto de Campos, porque o Chico foi processado pela família de Humberto de Campos, aí Humberto de Campos passou a assinar Irmão X. Antes dele assinar Irmão X, Humberto de Campos, ele assinava o primeiro livro, Crônicas e Mensagens, Crônicas do Além Túmulo, desculpa, creio eu, mas eu posso estar enganado, mas um dos livros dele ele fala sobre o encontro que teve com Marilyn. Marilyn Monroe. E aí ele fala sobre ela tal no plano espiritual. Mas eu vi um documentário esses dias em que fala sobre a vida dela desde a infância. E no momento de maior crise dela, que ela teve que ir para a rua, ela teve que fazer um monte de coisa difícil, ela passou por um processo tão difícil, mas ela usava aquilo a favor dela. Ela já era menina sofrida, a mãe foi internada, ela ficou sem a mãe da criança. Então ela ficou sem a mãe, ficou sem ninguém no mundo. O pai dela não reconheceu ela, então ela começou a usar aquela crise a favor do crescimento dela. E isso fez com que ela se levantasse. Embora ela teve um final trágico aí por vícios e medicações, como consta, uma das teorias, mas, e como é afirmada pelo Humberto Campos, mas a gente tem aí apenas um modelo de como a gente pode usar a dor a nosso favor. Então, o primeiro passo é não usar a dor contra nós. Aí eu estou passando por uma situação muito difícil. O que essa situação te ensina? Em vez de a gente sentar e falar assim, olha, não estou dando conta mais disso porque isso vai trazer sua energia ruim. E o pior, as pessoas não escutam a gente assim. O deprimido ele consegue ter pouca empatia dos outros. Isso piora o estado dele. Porque ele quer ser compreendido. Mas, na verdade, o primeiro passo do deprimido é ser incompreendido. Porque quando a pessoa tem depressão, ela muda a rotina dela. E muda a rotina, você gera críticas de todos os lados. Ah, mas você não vai lá em casa mais, você não me liga mais, você ficou metido, você ficou famoso, você ficou rico, você ficou isso, ficou aquilo outro. E a pessoa já começa então a sentir culpa. Por que, nossa, as pessoas estão reclamando de mim? Aí ela começa a sentir culpada pela atitude dela, está prejudicando os outros. Ou seja, a gente precisa buscar Deus acima de tudo, como sempre. Mas nesse caso, né, a gente precisa começar a entender a dor a nosso favor. O que a dor quer me ensinar? E aí eu começo a pensar, a dor quer me ensinar o quê? E aí eu começo, mesmo que eu não encontre resposta, eu devo começar a entender então. Por exemplo, nossa, eu perdi um ente querido. Aí eu sinto muita falta do meu filho, sinto muita falta do meu pai, mas eu posso transformar essa dor em um tipo de aprendizado para mim. Aí eu começo de repente a visitar asilos, eu começo de repente a ver os filhos de outras mães que não têm mãe, que as mães já estão no plano espiritual. Aí eu começo a abraçar projetos, como comumente acontece. Eu falo que a dor ensina tanta gente que a gente começa então a pensar nos outros. Falo sempre nas lives, quem já foi caluniado? Um parente que inventou uma história sua, uma fofoca, uma mentira no seu nome. Duvido que alguém aí esteja assistindo nunca passou por isso.
Alguém que falou mal de você injustamente e você sabia que estava sendo injustiçado. Alguém que te desprezou. Com certeza tem um monte de gente aí que vai assimilar agora. Quando isso acontece com a gente, não é ruim? Então a dor tem que me ensinar que eu não posso fazer isso com os outros. Quando eu perco alguém é ruim demais. Perco para a vida física só. Então a vida me ensina que eu poderia acalentar dores tais como a minha, já que eu custei a passar pela minha. Ou que eu procure pessoas com a dor próxima à minha. O difícil e dos nossos pensamentos é quando a gente quer se isolar para vivermos a dor só para nós. E ninguém vive sozinho no mundo. A pandemia tem nos ensinado isso. E aí a gente começa então a evitar os males. Ou seja, a dor vem para nos livrar de males. Para nos livrar de situações negativas a serem praticadas por nós mesmos. Se eu não parar e fazer um trabalho íntimo, se eu não começo a me transformar por dentro, se eu não começo a praticar o bem, se eu não começo a mudar, eu vou deixando esses espíritos entrarem dentro do meu carro mental e saírem desgovernados por aí. E é aí que vive o grande problema da existência. Porque aí a gente começa a pensar. E no instantinho a gente está envolvido numa onda de pessimismo, porque a gente está sendo patrocinado. Atraímos aquilo que observamos demais, que damos foco. E aí a gente começa, e aí a criatura geralmente que está deprimida, ela começa a pensar, e de repente ela não vê em nenhum momento uma saída para o problema dela. Ela já está descrente de tudo, porque ela esperava que as pessoas a auxiliassem e não auxiliou. Ela esperava que a vida fosse diferente e não foi. Esperava por tanta coisa e nada aconteceu. Então, ela passa a duvidar da existência de Deus, ou ela passa a sentir tanta dor moral no coração, na alma, aquela dor terrível, que ela quer apenas descansar. Toma muito cuidado para sintomas como, por exemplo, eu quero só dormir, eu perdi a alegria de viver, eu não quero falar mais nada. Porque isso são sinais de avanço da depressão, apegada-se à obsessão, que já está em níveis preocupantes. E aí a criatura não vai encontrando mais solução e de repente ela comete o ato de suicídio. O que é uma tristeza. Tudo começa então a fazer-se mais doído do lado de lá. Porque Chico já dizia, morrer o corpo, desencarnar, é continuar vivendo. A gente não vai mudar a essência. Então, essa dor vai continuar comigo, os meus problemas vão continuar comigo, e eu ainda vou ter que lidar com o processo de culpa. E aí a gente pensa assim, nossa, mas por que Deus não me ajudou? Por que nada aconteceu? Ao contrário, a criatura era tão boa ali na cidade. Eu conheço pessoas excelentes que já se mataram por causa da depressão. Porque, na verdade, o processo de falar assim, é merecimento ou não, Deus não podia interferir, sim, é merecimento, mas eu fui promovendo aquilo.
Quando eu dou corda a tanto negativismo, eu faço merecer o negativismo implantado na minha vida. Assim como se eu esforço no bem, eu dou espaço para que o bem seja presente na minha vida. Ah, mas eu faço bem tanto tempo e não tem resultado nenhum. Não é aqui que a gente vai ter resultado. A gente está num mundo de provas e expiações. A gente convive com dor o tempo todo. O tempo todo. Só de reencarnar na Terra é impossível a criatura não sofrer. A gente precisa de banho, de comida, de sobrevivência. Envolvemos com sentimentos diferentes. Mas quando fala da cabeça, do nosso coração, do nosso sentimento, a gente precisa entender que é do nosso controle. Porque existem pessoas que estão no hospital do câncer, como já visitei muitas vezes o Elangote, por exemplo, e acompanhei um amigo nosso durante 2 anos no Hospital do Câncer de Barretos, que ele ia cantando. E eu lá deprimido com a minha adolescência, pensando em tantas questões do mundo, pensando nos vestibulares que eu tinha que fazer, pensando em um monte de coisa que tinha que fazer, se fazia, se não fazia. E ele com câncer, com 60 e tantos anos de idade, ele ia cantando. E o médico dava cada diagnóstico assim, na lata, assim, que eu ficava mais abatido que ele. Ele voltava e falava, meu filho, a gente tem que viver. É o dia de hoje. Porque se a gente for pensar no amanhã demais, a gente vai acabar se perdendo. Se a gente pensar demais, preocupar demais, a gente vai dando espaço para coisas que nós não necessitamos. Amanhã nem sabemos se estaremos aqui. Mas o problema é que nós vivemos uma época em que o ódio fala tão alto, em que julgamos as pessoas sem conhecer as causas de suas dores, de suas perdições, esquecendo que nós temos filhos, família, e que no ato de julgar somos todos automaticamente convidados a passar pela mesma situação. E é por isso que a gente tem que ter muita cautela. Porque como distinguir os pensamentos que não são próprios daqueles que nos são sugeridos? Como? Chega um momento que a pessoa já pensa completamente diferente do que ela era. Ela já não consegue mais, ela confunde tudo. E os espíritos respondem: quando um pensamento é sugerido, é como uma voz que vos fala. Vai lá, fala mal do fulano. Vai lá, faz isso, faz aquilo. Tudo que há tendência de ferir os outros, que nós vamos ter que colher resultados negativos. E aí a gente precisa começar a diferenciar, então. Porque nós precisamos de melhorar nosso estágio de vida. Que tal a gente ser luz na vida das pessoas, neutras para as que fazem mal? Para que eu tenho que condenar se o juiz já vai condenar, se a lei de Deus não falha? Porque eu ainda quero implementar o conhecimento? Uma das criaturas mais magníficas que eu conheci nessa existência era o usuário de drogas. E desde 2005 eu faço trabalhos com os moradores de rua. E aí eu ia para os trabalhos e sempre sozinho na moto, muito frio. Depois eu tive meu primeiro carro e a gente comecei a ir e tal, ficava mais fácil levar mais coisas, agasalhos. Assim, a gente nunca conseguia encontrar ajuda, porque as pessoas me falavam assim, nossa, mas você está ajudando esse pessoal da rua, você é a maioria sem juízo, é a maioria disso, é a maioria daquilo. E aquelas pessoas que falavam do evangelho, falavam assim, ah, mas você tem que ter cuidado, porque essas pessoas não são pessoas boas. E não adiantaria só levar a marmita. E aí eu comecei a conversar com eles. E aí eu entendia muitas vezes que aquele trabalho era eu que precisava, não é eles não. Eles eram muito mais fortes do que eu. E aí eles falavam assim, meu filho, já passei por tanta coisa na vida, tô na estrada.
Ah, porque eu já vivenciei tanto. E uma das criaturas mais magníficas era uma criatura que era desprezada socialmente. Porque era usuário, porque o pai desencarnou muito jovem e deixou ele na vida, uma família extremamente estruturada, e ele não sabia mais como viver, viveu. Ah, então a gente começou, né, uma vez a falar sobre ele num determinado ponto, o povo falando mal sobre ele e tal. E aí um dia, um andarilho estava machucado e com bicho nas feridas do pé, da perna, da canela, assim. E aí eu pensei assim, meu Deus do céu, quem que vai me ajudar agora? E a gente vê que ele surge de repente. Esse rapaz surgiu de moto, me viu, parou, falou assim, você precisa de ajuda? Eu falei, precisa. E eu, assim, né, meio cismado. E ele falou assim, não, vou te ajudar. Aí eu falei assim, olha, tem que levar no médico. Ele falou, não, leva no médico não, não precisa não. E aí que eu fui ver que ele fazia esse trabalho antes de mim. Ele falou assim, leva eu lá em casa. Vou deixar a moto aqui, você leva eu de carro. Lá tem remedicação, você fazer os primeiros socorros. E eu morri de medo na casa desse rapaz. Todo mundo falava mal dele. Cheguei lá na casa dele, casa toda bagunçada, morava sozinho, com o morador de rua no carro. Ele desceu, esse rapaz pegou esse morador de rua, deu um banho nele, porque ele não estava dando conta, lavou ele todinho, deu um banho nele, enxugou ele, porque ele estava morrendo de frio e estava fraquíssimo, ainda mais com essa infecção na perna, tirou os bichos, que eu não daria conta de fazer, fez tudo que precisava fazer no ferimento, desinfectou, deu morada para esse rapaz, quando nem existia instituto, por dias. E ainda quando ele foi embora, ele levou ele até a rodoviária, pagou a passagem para ele voltar para a família dele, pagou comida para o caminho e hotel. O rapaz, o andarilho, só por essa atitude mudou de vida. Há muito tempo ele não comia uma sopa em casa. E ali ele tomou uma sopa quente. Teve alguém que cuidou dele e aquilo mudou o coração dele. E é essa forma que a gente deve tratar os suicidas e aqueles que dizem que não aguentam mais a vida. É trazê-los para dentro da nossa casa e tratá-los e curar as feridas deles, sem perguntar por que você se feriu. Para que eu tenho que perguntar? Para que eu tenho que questionar a minha amiga que voltou com o ex dela 20 vezes se a gente sabe que não vai dar certo? Por que eu tenho que questionar os outros? Se eu tenho a minha vida para viver. E a minha vida deveria ser fonte de bênção para os outros. Isso é o que precisa. Nós precisamos trazer as pessoas para dentro da nossa casa íntima. Não de modo em que a gente se envolva com todos os problemas do mundo. Não. Não é você mergulhar na ferida dos outros. É você se oferecer para secá-la, para enxugá-la, para lavá-la. É você estar à disposição. Você está triste? O que eu posso fazer? Posso te ouvir? Posso te abraçar? Posso sentar do seu lado? É claro que existe grande demanda para isso. Se a gente for ficar disponível, vamos ter milhares de criaturas que vão nos procurar e nós não vamos conseguir resolver o problema de todos. Mas não é resolver o problema de todos, como eu disse, é atender o ferimento. É a pessoa falar pra gente assim, olha, tô triste, mas por que você tá triste? Olhar nos olhos. E a pessoa vai te olhar diferente. Talvez tenha muito tempo que ninguém nem olhou nos olhos dela. Ah, eu errei. E você falar, ai, quem não erra?
Porque essa atitude é a atitude que lembra Jesus. Imagina ali Maria Madalena, ali sendo quase apedrejada. Eles queriam colocar ali uma situação extremamente difícil para Jesus, porque aquilo era o cúmulo do absurdo. Você imagina só, até os dias de hoje, a gente julga as pessoas nesse sentido. Agora você imagina 2000 anos atrás. Jesus não olha para ela e fala assim, que vergonha, minha filha. Que vergonha. Ele não falou isso. E aí eles disseram para Jesus, olha, ela foi pega. Ela foi pega em adultério. A lei manda-nos que nós a apedrejamos. O que diz tu? Jesus agacha, desenha no chão, como se fosse uma criança pensativa. Levanta, olha para a multidão e sabiamente diz: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Pecado é diferente do seu? É pecado ainda sim, mas só porque é diferente do seu você quer julgar? Imagina se Jesus falasse assim, não gente, ninguém vai tacar a pedra nessa sem vergonha não. Deixa ela embora. A vida miserável que ela já precisa é essa. É o que a gente faz nos dias de hoje. Ela sairia dali e suicidaria. Mas Jesus olha para a multidão e fala: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Levanta ela do chão, olha para ela e vai e não peques mais. Mudou a vida dela. Ninguém a julgou. Aliás, Jesus não a julgou. E com os deprimidos, com os tristes, com todos aqueles que nos rodeiam, com nós mesmos, a gente deveria imaginar encontrando Jesus. Porque a gente passa por tantas situações na vida difíceis, né? A gente passa por tanta coisa ruim. Somos tão julgados, muitas das vezes injustiçados. Somos depredados. Somos colocados de lado por uma pessoa que nós aspirávamos que ia ser uma parceria de vida toda. Somos tratados com desprezo pelos nossos familiares às vezes. É comum ver muitas das vezes os familiares que nem gostam da gente. Ou um amigo que afastou porque não soube lidar com as nossas imperfeições. É comum a gente olhar para o mundo que julga tanto e pensar assim, está tudo sem esperança. Mas isso tudo acontece porque nós deixamos de vigiar nossos pensamentos e nós colocamos tanto nosso foco em agradar os outros, em sermos o que não somos para os outros verem e aplaudirem, que nós esquecemos do amor acima de todas as coisas, que é a Deus. Porque só Deus conhece nosso íntimo, só Deus conhece nossas intenções. E no fim, será só entre eu e Deus. E aí Deus tão maravilhoso envia um exemplo como Jesus, para nos dar exemplo de seguirmos. Não o seguimos. Não somos dóceis, não somos afáveis. Ao falarmos de perdão, falamos que não somos trouxas, que não somos bobos. Ao falarmos sobre caridade, falamos que não somos perfeitos. E assim por diante. Nós vamos interpretando da forma como nós imaginamos ser, mas não da forma como deve ser, o que é diferente. E é por isso que nós podemos mudar tudo. É daqui para frente. Não importa o que houve até
nos instantes que começamos a palestra. Daqui para frente, ore, pede inspiração, busque ajuda profissional nesses tempos, faça terapia, desabafe. Se as pessoas não querem te ouvir, procure um profissional. E lembra, religioso nenhum vai curar a sua dor, religioso nenhum vai resolver seus problemas. Só você mesmo que vai resolver seus problemas com Deus, com a bênção de Deus. O resto é tudo falho, tudo passageiro. Portanto, tenhamos tal consciência de que a depressão é um processo de estágio da alma onde nós perdemos o sentido, onde nós perdemos muitas vezes a alegria de viver, mas a alegria de viver de fato, real, só está naquilo que é perfeito, e perfeito só é Deus. As pessoas nós devemos amar, nem esperarmos ser amados, é amar, não é? Jesus não falou assim, ao próximo espere ser amado por eles, não, ame-os. A Deus sobre tudo. E siga-me, disse Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ninguém vai conseguir evoluir sem ser melhor, sem ser humilde, sem reconhecer os erros, sem perdoar, sem sacrificar, de certa forma, para que o bem renasça dentro da gente. Portanto, meus irmãos, nós vamos conseguir. Vai depender da gente. Mas a gente vai lutando, dando apoio uns para os outros. E um dos primeiros passos é não envolver de maneira nenhuma com nenhum tipo de mal que vem em função do bem. Aí eu vou lá brigar por causa de política, porque é meu dever. Não é não. Aí eu vou lá brigar porque o fulano de tal gosta de sertanejo universitário. O meu vizinho ama Amado Batista, né? E eu tenho pavor do Amado Batista. E muita gente fala assim, mas por que você não gosta do Amado Batista? E eu vou revelar aqui nessa live. Porque quando eu era pequeno, minha mãe trabalhava no hospital. E com a mediunidade muito aflorada, eu era muito carente. Vivia sofrendo bullying. E aí, minha mãe trabalhava no hospital e tinha aquela música do Amado Batista no hospital, na sala de cirurgia. E eu morria de medo da minha mãe desencarnar, sabe? E meu pai ficava em casa, põe em casa música no último volume, de Amado Batista, e eu fui embora. Amado Batista é o ídolo da minha mãe. Então, ouvindo aquelas músicas, eu achava triste aquelas músicas, e aquelas músicas sempre estavam associadas com o alcoolismo dos vizinhos e de problemas em casa. Então eu ficava muito triste com aquilo, ficava muito traumatizado com aquilo. Então por isso, né? Mas o vizinho adora um Amado Batista. Mas eu gosto de música internacional, eu gosto de rock, eu gosto de pop. Então, eu não posso exigir que os outros tenham a mesma opinião que eu. Infelizmente, não é possível, né? Então, a gente tem que tentarmos sermos compreensivos uns com os outros. Cada um está num estágio diferente. Não quer dizer que a gente está num estágio melhor, não. Quer dizer que a gente está num estágio diferente, tão simplesmente. E a gente precisa, então, reconhecer tudo isso. As dores passam, como dizia o Chico, tudo passa. O Chico é um exemplo de que tudo passa. Um menino de 5 anos que ficou órfão, que foi perseguido no país inteiro, que foi maltratado pela própria madrinha, que foi traído pelos mais próximos, que chegou a 92 anos de idade e desencarnou no dia mais feliz do país, mostrou que realmente tudo passa. E que maravilha deve ser esse reencontro com ele mesmo, sem sofrimento, sem dor em outro mundo. Portanto, um dia vamos passar por tudo isso. A existência é um flash, tudo passa rápido demais e a gente vai conseguir vencer todas as nossas dificuldades, tenhamos a certeza, mas tenhamos também o esforço de vencermos. Tá ok, meus irmãos? Como eu disse, eu não sou palestrante, eu simplesmente falo aqui, né, de maneira muito amadora, baseado nos ensinamentos dos livros de Chico e de Kardec. Agradeço a vocês,
Vamos fazer a prece de encerramento. Se você estiver triste, daí imagine coisas boas. Se você estiver com saudade de alguém que já partiu e por isso está triste, eleve seu pensamento, se conecte com essa criatura, deseje a ela o bem. Lembrando que o Instituto não tem previsão de volta. A gente está levando a sério esse isolamento social. Aqui está aberto só para os voluntários que trabalhavam antes da pandemia, em escalações, inclusive. Não sabemos quando vamos voltar. Embora estamos trabalhando normalmente com os moradores de rua, com as famílias que recebem auxílio do Instituto. Aqui hoje moram 20 pessoas, a maioria que saiu das ruas, das drogas, e eu estou sempre disposto a ajudar. Lembrando que a gente não cobra nada de atendimento, de, de, de atendimento, a gente não pede, na verdade, senão as pessoas em campanhas, como estamos fazendo para o leite, ou outra hora fazemos de alimentos, não cobramos tratamento desses nossos irmãos aqui. Eu peço que eu vi alguém perguntando sobre isso. Se a pessoa estiver disposta a mudar, quiser tratamento, entre em contato com a página, que a gente pode tentar ajudar sim, dentro das condições que são exigidas pela lei. Ao demais, a gente não tem muito o que falar, mas agradeço o coração de vocês por estar junto comigo. Muito obrigado pelo carinho. Orem sempre por mim. Muita gratidão mesmo. Do irmão menor aqui, Júlio Carvalho. Vamos terminar a nossa live aqui pedindo a Jesus que inspire-nos a nunca desistirmos, a sermos felizes com o que temos, a termos a noção de que nós não precisamos muito. A gente precisa de colocar sentimento de amor nas coisas. Nós precisamos olhar uns para os outros com os olhos diferentes. Nada vai mudar o mundo se a gente não muda o nosso mundo. Nada vai mudar o planeta se o planeta não se esforçar. Mas já que eu não posso exigir dos outros melhor atitude dentro dos meus modos, que eu seja uma pessoa melhor. E eu já consigo mudar o mundo para melhor. E consigo inspirar. Deus abençoe todo mundo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Desculpa minhas falhas, minhas dificuldades de fala. Estou sempre à disposição. Um abraço e até a próxima oportunidade.